Hoje é o 12º dia da nossa jornada. E talvez hoje você precise se lembrar: a promessa não foi cancelada. Ela pode ter sido adiada, pode parecer distante, pode ter passado por ventos, atrasos, dúvidas, mas ainda está viva, ainda está escrita, ainda está sendo conduzida por aquele que prometeu. As promessas de Deus não são como contratos humanos que podem ser quebrados ou anulados por cláusulas. Elas não são como palavras ao vento que se dispersam com o tempo. Elas são como sementes plantadas no solo da eternidade, que germinam no tempo perfeito, independentemente das estações que passam sobre elas. Quando Deus fala, suas palavras são carregadas de poder criativo. As mesmas palavras que trouxeram o universo à existência são as que sustentam suas promessas para você. Ou seja, que separou a luz das trevas, é o mesmo será que confirma o que ele prometeu para a sua vida. Deus não se esquece do que diz. Ele não promete por impulso. Ele não fala para te iludir. Ele não brinca com esperanças. Quando ele fala, ele sustenta. Quando ele promete, ele vela para cumprir. Diferentemente dos seres humanos, Deus não muda de opinião. Ele não acorda num dia ruim e decide cancelar suas promessas. Ele não se arrepende das palavras que falou. Ele não é influenciado por humor, circunstâncias ou pressões externas. Sua palavra é tão firme quanto seu caráter imutável. A Bíblia nos diz que Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Isso significa que Ele está ativamente trabalhando para que toda palavra que saiu da sua boca se realize. É como se Ele fosse um jardineiro cuidadoso, regando, protegendo e cultivando cada promessa até que ela floresça plenamente. Talvez você tenha olhado ao redor e pensado: será que eu entendi errado? Será que me iludi? Talvez o tempo tenha te feito questionar o que antes parecia tão certo. Essas dúvidas são naturais e até esperadas. Mesmo os maiores homens e mulheres de fé passaram por momentos de questionamento. João Batista, que havia declarado Jesus como o Cordeiro de Deus, mais tarde enviou discípulos para perguntar se ele era realmente o Messias. Se alguém tão próximo de Jesus teve dúvidas, por que nós não teríamos? O questionamento não é necessariamente falta de fé. Pode ser um processo natural de amadurecimento espiritual. É como uma árvore que balança no vento, mas mantém suas raízes firmes no solo. As dúvidas podem abalar nossa mente, mas não precisam abalar nosso fundamento. Talvez aquela palavra que um dia te encheu de esperança hoje esteja guardada em uma prateleira de dúvidas. Talvez aquele sonho que parecia tão real agora pareça uma lembrança distante. Talvez você tenha começado com fé, mas se perdeu no cansaço da espera. O cansaço da espera é real e válido. Não é pecado se sentir cansada de esperar. Não é falta de fé questionar quando a promessa se cumprirá. Não é incredulidade sentir saudade dos tempos em que a esperança parecia mais viva e palpável. Às vezes, colocamos nossas promessas numa prateleira de dúvidas, como um mecanismo de proteção. É mais fácil não esperar do que continuar esperando e correr o risco de se decepcionar novamente. É mais seguro não sonhar do que sonhar e ver os sonhos adiados. Mas Deus entende essa dinâmica do coração humano e não se ofende com nossa fragilidade. Mas hoje, Deus te lembra. A promessa continua de pé, mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando você sente que não tem mais forças para esperar. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. As promessas de Deus não dependem dos nossos sentimentos para se manterem válidas. Elas não precisam da nossa força para continuarem vivas. Elas não são canceladas quando perdemos a esperança temporariamente. Elas existem na dimensão do eterno, onde o tempo não as corrói e as circunstâncias não as influenciam. Quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando nos bastidores. Quando você sente que não tem forças, Ele se torna sua força. Quando as circunstâncias gritam impossibilidade, Ele sussurra possibilidade. Ele é especialista em fazer o impossível parecer natural quando chega o tempo certo. Lembre-se de Abraão. Ele recebeu a promessa de um filho quando já era velho. E sua esposa, estéril. Aos olhos humanos, era impossível. E mesmo assim, Deus cumpriu. No tempo dele, do jeito dele. Pela fé, Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, mesmo sem ver nada ainda. Ele creu contra a esperança natural. A história de Abraão nos ensina que as promessas de Deus frequentemente desafiam a lógica humana.
Aos 75 anos, ele foi chamado para deixar sua terra natal com a promessa de se tornar pai de uma grande nação. Aos 100 anos, quando sua esposa Sara tinha 90, Isaac finalmente nasceu. Foram 25 anos de espera. Um quarto de século entre a promessa e o cumprimento. Durante esses 25 anos, houve momentos de dúvida, tentativas de ajudar Deus através de Ismael, risos de incredulidade de Sara e questões sobre como isso seria possível. Mas Abraão aprendeu a se fortalecer na fé ao invés de se enfraquecer na dúvida. Ele olhava para Deus ao invés de olhar para as limitações humanas. Você não precisa de evidências para continuar crendo. Precisa de memória. Lembre-se de quem te prometeu. Lembre-se de como Deus já foi fiel outras vezes. Lembre-se dos livramentos, das respostas inesperadas, das portas abertas. O mesmo Deus que fez, voltará a fazer. A memória é uma ferramenta poderosa na vida de fé. Quando Israel atravessou o Jordão, Deus mandou que eles empilhassem pedras como memorial para as gerações futuras. Quando ele os livrou dos egípcios, instituiu a Páscoa como lembrança anual. Quando Jesus instituiu a ceia, disse: "Fazei isto em memória de mim." Deus sabe que tendemos a esquecer sua fidelidade quando enfrentamos novos desafios. Por isso, ele constantemente nos convida a lembrar. Lembrar não é viver no passado. É usar o passado como combustível para o presente. É usar os testemunhos de ontem como fundamento para a fé de hoje. Faça uma lista mental ou física dos momentos em que Deus foi fiel na sua vida. Aquela vez que ele providenciou financeiramente quando você não sabia como ia pagar as contas. Aquela porta que se abriu quando todas pareciam fechadas. Aquela cura que veio quando os médicos não tinham mais esperança. Aquela proteção que você sentiu numa situação perigosa. Cada lembrança é uma pedra no memorial da fidelidade de Deus. Às vezes, o maior inimigo da promessa não é o tempo, é o esquecimento. Quando esquecemos o que Deus disse, damos espaço ao desânimo, à comparação, à incredulidade. Mas quando nos lembramos, reacendemos a chama. O esquecimento é sutil e gradual. Não acordamos um dia tendo esquecido completamente as promessas de Deus. Primeiro, elas ficam um pouco mais fracas na nossa memória. Depois, começamos a questionar se realmente entendemos direito. Em seguida, começamos a racionalizar e encontrar explicações mais realistas. Finalmente, elas se tornam apenas lembranças nostálgicas de um tempo em que éramos mais ingênuas. Mas Deus quer reacender essa chama. Ele quer trazer de volta à sua memória não apenas o que ele prometeu, mas a certeza com que você recebeu essas promessas. Ele quer restaurar a esperança que foi erodida pelo tempo e pelas circunstâncias. Hoje, o desafio é: escreva em um papel o que Deus já te prometeu. Relembre, volte aos diários antigos, às orações feitas com lágrimas, aos sonhos que foram confirmados. Reescreva essas promessas como quem reaviva brasas apagadas. Traga de volta à memória aquilo que dá esperança. Seja específica nesse exercício. Não escreva apenas "Deus me prometeu um marido", mas relembre os detalhes. Quando foi que você sentiu essa promessa? Como ela veio? Através de uma palavra profética, de uma certeza durante a oração, de um sonho que marcou seu coração, de um versículo que saltou aos seus olhos. Quanto mais específica você for, mais real a promessa se tornará novamente. Releia suas anotações antigas. Volte àqueles momentos quando você escrevia sobre seus sonhos com paixão e esperança. Relembre as confirmações que vieram ao longo do caminho, as coincidências que pareciam mais do que coincidências. As pessoas que falaram palavras que confirmavam o que Deus estava sussurrando no seu coração. E ore: Senhor, renova minha fé naquilo que ainda não vejo. Me dá olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias. Me ajuda a esperar com fé viva. Me ensina a descansar sem duvidar. Essa oração é um pedido para que Deus restaure a perspectiva espiritual. Muitas vezes, ficamos tão focadas no que vemos com os olhos naturais que perdemos a capacidade de enxergar com os olhos da fé. Perdemos a habilidade de ver além do presente, além das limitações, além das impossibilidades aparentes. A fé viva é diferente da esperança morta. A esperança morta é passiva, resignada, sem expectativa real. A fé viva é ativa, expectante, cheia de antecipação. Ela não apenas acredita que algo vai acontecer, ela age como se já tivesse acontecido. Ela se prepara, ela agradece antecipadamente.
Ela vive na expectativa. Você não precisa entender tudo. Você precisa apenas confiar naquele que sabe tudo. Deus vê, além do que seus olhos veem. Ele conhece os bastidores. Ele está trabalhando mesmo quando parece estar em silêncio. O entendimento completo não é um pré-requisito para a confiança. Na verdade, se pudéssemos entender tudo, não precisaríamos de fé. A fé é necessária exatamente quando não entendemos, quando não vemos, quando não sabemos como ou quando. Deus vê o quadro completo enquanto nós vemos apenas um fragmento. Ele vê todas as variáveis que precisam se alinhar para que sua promessa se cumpra da melhor forma possível. Ele vê as pessoas que precisam estar no lugar certo no tempo certo. Ele vê as circunstâncias que precisam amadurecer. Ele vê o seu coração e sabe quando você estará pronta para receber o que ele tem para você. Há um tempo determinado para todas as coisas. E quando chegar o tempo da promessa, tudo fará sentido. A espera, as lágrimas, os nãos, os desvios. Você verá que nada foi em vão. Eclesiastes nos lembra que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para plantar e tempo para colher. Há tempo para chorar e tempo para rir. Há tempo para esperar e tempo para receber. O tempo de Deus não é cronológico, é kairós. O tempo oportuno, o momento certo. Quando esse tempo chegar, você entenderá por que certos relacionamentos não deram certo. Eles estavam te preparando para reconhecer o certo. Entenderá por que certas portas se fecharam. Elas estavam te direcionando para a porta certa. Entenderá por que a espera foi longa. Você precisava de tempo para se tornar a pessoa que seria capaz de manter o que Deus tinha para você. Muitas promessas de Deus não vêm embaladas com data de validade. Elas exigem fé contínua, esperança renovada, confiança ativa, perseverança firme. Diferentemente das promessas humanas que têm prazos definidos, as promessas divinas existem numa dimensão temporal diferente. Elas não expiram, mas também não vêm com cronograma específico. Isso exige de nós uma fé que se renova diariamente, uma esperança que se reacende constantemente, uma confiança que se mantém ativa mesmo na espera. A perseverança não é uma qualidade passiva. Não é simplesmente aguentar até que algo aconteça. É uma força ativa que continua caminhando mesmo quando o caminho parece longo. É uma determinação que se recusa a desistir mesmo quando tudo parece parado. É uma firmeza que permanece inabalável mesmo quando os ventos sopram forte. E às vezes, o que parece atraso é na verdade cuidado. Deus não está demorando. Ele está preparando. Ele está protegendo você de algo que ainda não é tempo. Ele está amadurecendo o seu coração, o seu caráter, a sua fé. Esta é uma perspectiva que muda tudo. Quando conseguimos ver a espera não como atraso, mas como preparação, nossa atitude muda completamente. Quando entendemos que Deus não está nos fazendo esperar por crueldade, mas por cuidado, nossa paciência se torna mais natural. Às vezes, Deus nos protege de receber algo antes do tempo, porque sabe que não estamos prontas para manter aquilo. Outras vezes, Ele está preparando a própria bênção, certificando-se de que ela venha na sua melhor versão. Outras vezes ainda, Ele está movendo peças no tabuleiro da vida, alinhando circunstâncias e pessoas para que tudo se encaixe perfeitamente. Você não quer um casamento só bonito, você quer um casamento abençoado. E isso exige preparo. Exige alicerce, exige tempo de solo. A diferença entre um casamento bonito e um casamento abençoado é profunda. Um casamento bonito pode ser construído em semanas de preparação. Decoração perfeita, festa linda, fotos maravilhosas. Mas um casamento abençoado requer anos de preparação do coração, do caráter, da maturidade emocional e espiritual. O alicerce de um casamento abençoado é construído muito antes dos noivos se conhecerem. É construído na forma como cada um aprende a se relacionar com Deus, consigo mesmo e com outras pessoas. É construído nas escolhas de caráter feitas quando ninguém está vendo. É construído na maneira como cada um lida com frustrações, decepções e esperas. Hoje minha espera continuou com esperança reacendida. Hoje, decidi relembrar o que Deus já me prometeu. E ao lembrar, senti a chama reacender. Porque promessa de Deus não expira. Ela se cumpre. Não deixe que o tempo roube sua fé. Alimente-a com memórias de fidelidade, testemunhos antigos, versículos vivos, experiências marcadas pelo toque de Deus. A fé precisa ser alimentada regularmente.
assim como o corpo precisa de alimento. Se não a alimentarmos, ela enfraquece e pode até morrer. Mas quando a alimentamos constantemente com a palavra de Deus, com testemunhos de sua fidelidade, com comunhão com outros crentes, com oração e adoração, ela se fortalece e cresce. Crie o hábito de revisitar regularmente os marcos da fidelidade de Deus na sua vida. Tenha um diário espiritual onde você anota as vezes que Deus respondeu, proveu, protegeu, dirigiu. Nos dias difíceis, releia essas anotações. Elas serão como combustível para a sua fé. Você está mais perto do que imagina. Talvez o céu já esteja se movendo a seu favor, mesmo que você ainda não veja. Continue crendo. Continue caminhando. Continue preparando-se. Porque quando a promessa chegar, você vai entender que Deus nunca te esqueceu. Ele estava preparando o melhor. Amanhã nos vemos novamente. Continue firme. Cristo é contigo.